Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, você agente público, você profissional que trabalha na administração pública, na área de licitações e contratos. Bem-vindo ao nosso vídeo Análise de Proposta com Inteligência Artificial. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês como a inteligência artificial pode ser uma excelente ferramenta auxiliar para vocês utilizarem no dia a dia de trabalho de vocês. E o exemplo que eu vou dar de uso aqui para vocês é para analisar propostas de licitantes. Então, isso é apenas um exemplo das diversas formas que os agentes públicos podem utilizar a inteligência artificial. E mais do que mostrar para vocês um exemplo prático de como utilizar a IA no dia a dia de vocês, eu vou mostrar aqui brevemente que vocês têm segurança jurídica para aplicar a inteligência artificial na sua rotina de trabalho, ok? Então, se você gostar, eu já peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like, porque isso vai ajudar com o seu feedback, tanto para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo, quanto também para que o próprio YouTube entenda que o conteúdo é relevante e possa compartilhar com cada vez mais pessoas, ok? Então vamos lá, direto ao ponto, sendo o mais prático possível. Falando inicialmente logo aqui na segurança jurídica, porque talvez alguns agentes públicos, alguns gestores ainda tenham receio de utilizar essa ferramenta, né, a inteligência artificial, por não ter a devida segurança jurídica se ele pode ou não utilizar a IA no seu dia a dia de trabalho, tá? Mas vamos considerar inicialmente o que a própria Lei de Licitações e Contratos nos diz sobre eficiência e sobre inovação. Bem, o artigo 5º, que fala sobre os princípios, né, que devem ser observados na aplicação da lei, eu vou separar aqui, dentre os diversos princípios, eu vou separar 3 princípios aqui que vai nortear esse nosso entendimento. O primeiro princípio que eu vou separar para vocês é o da eficiência. Então, os processos licitatórios, né, todo o procedimento para que seja feita uma aquisição, seja de um bem ou de um serviço, para atingir uma finalidade pública, até porque esse é o objetivo de um procedimento licitatório, atingir uma finalidade pública, contribuir, né, com o cumprimento de alguma política pública. Então, a eficiência é um dos princípios. Então, tudo que puder ser utilizado para que um procedimento licitatório seja feito com a maior eficiência possível, deve ser utilizado. Todas as ferramentas, todas as metodologias, tudo que traga mais eficiência para as contratações públicas. O outro princípio que eu separei aqui foi o da celeridade. Então, da mesma forma, tudo que também traz mais celeridade, mais agilidade para o cumprimento das políticas públicas através das licitações, também deve ser aplicado. E por último, o último princípio que eu gostaria de destacar é o da economicidade. Então, repetindo, tudo também o que traz mais economia para as contratações públicas também deve ser considerado para os procedimentos licitatórios. E quando a gente fala de procedimento licitatório, é claro que a gente está falando de todas as fases do processo licitatório. Ou melhor, todas as fases da contratação pública. Desde o planejamento, desde a etapa de planejamento, até a etapa de seleção do fornecedor, finalizando com a etapa de gestão e fiscalização de contratos. Então, pensando nesses 3 princípios, eficiência, celeridade e economicidade, e pensando também em todo o ciclo de uma contratação pública, do planejamento à execução contratual, todas as ferramentas e todas as metodologias que façam com que a administração pública cumpra com esses princípios devem ser consideradas, ok? E eu nem preciso dizer que hoje a inteligência artificial ela é capaz de trazer mais eficiência, mais celeridade e também mais economia para as contratações públicas. Ainda sobre a Lei 14.133, lá no artigo 11, aqui nós vemos que o processo licitatório tem por objetivo. E aí lá no inciso 4º nos diz, incentivar a inovação. Então o procedimento licitatório tem
entre outros objetivos, o incentivo à inovação. E como, meus amigos, como que a administração pública vai incentivar a inovação se ela mesmo não inovar nos seus processos? Se ela mesmo não aprimorar os seus processos de aquisição pública? Então, a inteligência artificial é uma excelente ferramenta que veio para revolucionar não só o mercado de licitações, não, mas todo o mercado de trabalho. E nas contratações públicas, a administração pública também pode utilizar dessas tecnologias para melhorar os seus processos. E aí, falando ainda em segurança jurídica, nós temos aqui um marco recente do Tribunal de Contas da União, tá bom? Esse acordo aqui, só completar aqui para vocês. Vocês podem consultar depois. Recentemente, através do Acórdão 2386 de 2025, TCU plenário, veja a manifestação do Tribunal de Contas da União, dizendo que não é exagero afirmar que a inteligência artificial constitui um dos caminhos mais promissores, se não o principal deles, para que a sociedade brasileira receba melhores serviços públicos. Então veja aqui a manifestação do TCU, praticamente aqui um incentivo para que os órgãos públicos, para que os gestores públicos utilizem a inteligência artificial como um dos mecanismos para que o interesse público seja atingido. E aí, se nós voltarmos aqui um pouquinho aqui os slides que nós vimos, vai de encontro com o que nós consideramos, tanto do artigo 5, considerando o princípio da eficiência, da celeridade e da economicidade, quanto também o artigo 11, ali em relação ao incentivo à inovação. Então, para aqueles que ainda têm receio, será que o órgão de controle, será que o Tribunal de Contas vai me apontar alguma falha, algum erro, se eu utilizar a inteligência artificial nos meus procedimentos internos? Não. Veja aqui a manifestação recente do Tribunal de Contas da União, praticamente um incentivo para que os gestores públicos apliquem o uso da inteligência artificial, considerando um dos caminhos para que a sociedade receba os seus serviços públicos, tá bom? Então aqui nós vimos a segurança jurídica. Você não precisa ter medo de utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia, perfeito? É claro, desde que você aplique da maneira correta, tá bom? Uma coisa que vocês não podem esquecer é que a inteligência artificial é uma ferramenta auxiliar na mão do agente público. Ela não vai substituir o agente público nas suas atividades. Não vai tirar do agente público a capacidade decisória, analítica das suas ações. Perfeito? Então vamos lá. Quais alguns cuidados que o agente público deve ter ao escolher ou ao utilizar uma inteligência artificial? Primeiro ponto aqui, usar inteligência artificial confiáveis. Então, no mercado existem diversas, desde as mais conhecidas até as menos conhecidas. Então, cuidado, tá bom? Cuidado. Escolha inteligências artificiais, escolha ferramentas confiáveis, tanto devido à qualidade da entrega que essas ferramentas podem te proporcionar, quanto até mesmo em relação ao sigilo das informações que você vai, muitas das vezes, disponibilizar para essas ferramentas, tá bom? Então, cuidado na escolha dessas ferramentas. Segundo ponto, atenção com a legislação consultada. Então, por exemplo, esse vídeo aqui eu espero que atinja o maior número possível de agentes públicos e de todas as esferas, né, do ente federal, estadual, municipal, quem sabe até estatais. Espero que o maior número possível, tá bom, de agentes públicos federais das diversas esferas que existem possam ser alcançados através desse vídeo. Então, por exemplo, eu sou um agente público federal. Eu trabalho na administração pública federal. Então, quando eu for utilizar a ferramenta, eu vou sempre tomar o cuidado de mencionar, de citar a legislação pertinente ao âmbito federal. Então, se você, por exemplo, estiver assistindo esse vídeo, mas você for, por exemplo, um pregoeiro, um fiscal de contrato da administração pública municipal, o que você vai ter que fazer? Qual vai ser o seu cuidado? Verificar se o que você está
tentando utilizar, não existe algum decreto municipal específico, se não existe alguma legislação municipal que norteia o assunto que você está tratando de maneira mais específica para a sua realidade, tá bom? Então, dê atenção à legislação que você está consultando e aplicando de acordo com a sua realidade, perfeito? E por último, o último cuidado, sempre revise os resultados. Como eu já falei para vocês, a inteligência artificial é uma ferramenta auxiliar, ok? Uma ferramenta auxiliar. Ela não pode substituir a sua capacidade analítica das informações, perfeito? E agora aqui, um momento de reflexão com vocês, tá? De nada vai adiantar você saber utilizar a IA da melhor maneira possível se os elementos principais não estiverem dentro das conformidades ou não estiverem elaborados da melhor maneira possível. E vocês vão entender um pouquinho o que eu estou querendo dizer com isso a partir de agora, tá? Pensando naquilo que você, quanto agente público, quanto a representante da administração pública, está querendo contratar, tá? Quem descreve qualquer coisa, recebe qualquer coisa. Porém, aceitar qualquer coisa pode impactar diretamente o serviço público. Eu não sei se você já percebeu, mas aqui nós estamos falando dos termos de referência, dos projetos básicos, que é onde a gente constrói, ou melhor, é onde a gente detalha aquilo que a gente está querendo contratar, aquilo que a gente está querendo comprar. Então, quem descreve qualquer coisa, recebe qualquer coisa. Porém, nem tudo vai atender a nossa necessidade. Ok? Então, muito cuidado. O primeiro ponto de atenção que deve acontecer é no momento em que os documentos, né, da fase ali de planejamento da contratação, os documentos que vão ser divulgados, né, ali no chamamento público, nos instrumentos convocatórios, muito cuidado com a descrição que vocês fazem do objeto que vocês querem contratar, perfeito? Por que isso? Veja aqui essa consequência aqui. Isso aqui foi divulgado em várias mídias de notícia, tá bom? A consequência de uma contratação que talvez ou não tenha sido bem planejada ou não tenha sido muito bem fiscalizada. Ou seja, em algum momento houve uma falha, seja na etapa de planejamento, seja na etapa de execução contratual. A consequência, vocês podem ver na foto. Crianças na faixa ali, talvez de até 5, 6 anos, com uma mochila que praticamente é do tamanho delas. Isso daqui foi divulgado a nível nacional e virou praticamente meme nas redes sociais. Crianças de uma escola pública recebendo mochilas que praticamente eram do tamanho delas. Impressionante um negócio desse, não é mesmo? Outro caso, mesma situação. Alunos de uma escola pública recebendo uniformes que praticamente dava o dobro do tamanho daquelas crianças, como vocês podem observar aqui nas fotos. Mais uma vez, falha na etapa de planejamento, na hora de descrever a necessidade, na hora de pensar no usuário final desses materiais, ou falha durante a execução contratual, que não verificou aquilo que estava sendo entregue. Então, em algum momento, houve uma falha aqui durante essa contratação. E aí, por que eu estou chamando a atenção de vocês quanto a isso? Porque, como eu falei, a inteligência artificial vai ser uma ferramenta auxiliar na mão de vocês para que vocês façam contratações públicas mais eficientes e, como o Tribunal de Contas ele bem disse aqui, para que a sociedade brasileira receba melhores serviços públicos. Afinal de contas, essa é a finalidade de toda a contratação pública, atender ao interesse público, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área da segurança. O objetivo final sempre vai ser atender algum interesse da sociedade. E provavelmente aqui vocês vão concordar comigo que nesses dois casos que nós estamos vendo aqui, o interesse da sociedade não foi atendido.
ok? E aí, com tudo isso em mente, com o que nós vimos até aqui, antes de nós partirmos para a prática do uso da IA, vamos pensar em boas práticas de análise de propostas, ou seja, os elementos fundamentais ou mínimos que todo agente de contratação, seja um pregoeiro, seja um agente de contratação, né, pensando em outras modalidades que não o pregão, as boas práticas que todo agente público deve considerar ao analisar uma proposta dos licitantes, tá bom? O primeiro ponto que não cabe diretamente ao agente público, mas eu fiz questão de colocar aqui, é que a descrição seja incluída no termo de referência, no projeto básico, seja uma descrição detalhada. Porque uma descrição bem feita, bem detalhada, vai refletir em toda a cadeia do processo de seleção do fornecedor. Da mesma forma que uma descrição bem feita pode contribuir, uma descrição mal feita pode prejudicar a análise das propostas, tá bom? Outro ponto aqui importante, exigir indicação de marca e modelo na proposta comercial. Gente, como que um agente de contratação, como que um pregoeiro vai analisar uma proposta de uma empresa se a proposta da empresa não indica qual é a marca e o modelo do que ela está querendo ofertar. Então, uma das principais informações que tem que estar na proposta comercial é a marca e o modelo. E quando eu digo a proposta, não estou me referindo só ao folder, só ao anexo que as empresas às vezes encaminham. Estou falando, vamos chamar assim, no espelho, na primeira página da proposta da empresa. O ideal é que já venha contido a marca e o modelo na proposta comercial. Isso daqui, inclusive, é uma indicação do próprio Tribunal de Contas da União. Numa manifestação referente ao objeto, se eu não me engano, era a contratação de itens de tecnologia da informação, né, bens e materiais de TIC, o TCU falou que é impossível analisar uma proposta sem que haja a indicação da marca, do modelo e da descrição detalhada na proposta. E, mais uma vez falando, não estou falando de folder ou descrição técnica, estou falando do documento formal que o representante legal da empresa assina. Então, tome cuidado com isso. Se possível, até, como boa prática, elabore um modelo, né, que possa ser utilizado ali, uma minuta do modelo de proposta, para que o licitante tenha como base, aonde você pode botar o campo ali da marca, modelo e descrição. Isso vai até facilitar a vida ali do licitante e a sua vida também na hora de receber essa proposta comercial. Outro detalhe, solicite correção de termos genéricos. Então, muitos licitantes têm o hábito de botar conforme o TR, conforme o edital, similar, diversos. Cuidado, pessoal, cuidado com termos genéricos. Se você aceita uma proposta com termos genéricos, é como se você dissesse que na hora da execução, você está liberando a empresa para entregar qualquer marca ou qualquer modelo. Então, cuidado, tá bom? Muito cuidado com esses termos genéricos que às vezes os licitantes, seja por preguiça ou seja por malícia, muitos licitantes usam termos genéricos nas suas propostas, tá bom? Outro ponto também interessante, sempre exija folder, manual técnico, ficha técnica, tudo que traga essa descrição detalhada de acordo com o que ele botou na marca modelo. Então, se ele botou na marca, vamos um exemplo aqui, estou fazendo aquisição de uma Smart TV e o licitante botou que vai me oferecer a marca AOC. Então, ele botou lá na proposta AOC. Então, exija o folder, o manual técnico dessa proposta dele da AOC. E você vai comparar as duas informações. Botou lá na descrição. E geralmente, isso é até um detalhe, né? Geralmente, quando o licitante ele coloca lá a descrição técnica, no espelho da proposta dele, ele faz mesmo um copia e cola do que está no termo de referência. Então, isso daí é fundamental vocês exigirem esses folders, catálogos, né, fichas técnicas, para que vocês possam comparar de fato o que ele está ofertando. Mas mesmo assim, eu não abriria mão de que fosse indicada a marca modelo nesse espelho da proposta, porque assim o licitante ele vai estar se comprometendo a entregar de fato aquilo que está ali. Perfeito? E por último, verificar a execuibilidade da proposta de bens
propostas com valores abaixo de 50% já é indício de proposta inexequível, tá? É um indício, não significa que de fato seja inexequível. O que você tem que fazer? Você tem que verificar. Abra uma diligência, pergunte, peça envio de provas, evidências de que aquela proposta de fato poderá ser cumprida, tá bom? Então, existe essa norma, essa regulamentação no ente federal. Se você for, de repente, de estados e municípios, procure na sua própria regulamentação se tem algo que direcione nesse sentido, tá bom? Para quê? Para que você possa receber propostas que, na hora da execução contratual, sejam, de fato, os contratos sejam executados. Porque senão começa aquela história. Às vezes é uma ata de preço ou uma contratação normal, aí no primeiro pedido a empresa fala que o preço está muito baixo, que não consegue atender, que precisa trocar uma marca, que precisa de um reequilíbrio de preço, e já começa todo aquele caos que vocês, quanto agentes públicos, já devem conhecer bem, tá bom? Então verifique a execuibilidade da proposta. E pessoal, não fique com medo de abrir diligência, de pedir essas informações, seja correção de proposta para indicação de marca, seja solicitar evidências de que a proposta é execuível. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque nesse momento você já começa a fazer uma análise se a empresa é boa ou não. Porque se a empresa for boa, for uma empresa séria, ela vai atender o seu pedido sem nenhum tipo de questionamento, sem botar nenhum tipo de dificuldade. Ah, puxa, você precisa do manual? Pô, desculpa, eu esqueci de enviar. Toma aqui o manual. Ah, você precisa da comprovação que minha proposta é execuível? Toma aqui uma planilha, toma aqui as informações, a nota fiscal, aqui a comprovação de que eu consigo cumprir com esse valor. Então, a empresa que é séria, ela não vai medir esforços e não vai questionar qualquer tipo de diligência que você fizer. Então, não tenha medo de solicitar complementações de informações ou qualquer outro tipo de coisa que seja necessária para você garantir a melhor proposta possível, ok? Então aqui foram algumas dicas de boas práticas na análise das propostas, perfeito? Agora sim, vamos entrar aqui, beber uma água. Agora sim, vamos entrar aqui no uso da inteligência artificial. Como eu falei, a inteligência artificial pode auxiliar o agente público na análise de propostas dos licitantes. E a sugestão que eu dou para vocês é essa ferramenta aqui, ó, Notebook LM. Talvez quem estava assistindo, quem está aqui até agora, talvez tenha até pensado que eu ia indicar o ChatGPT, né, que é talvez a mais conhecida aí quando a gente fala de inteligência artificial. Mas, na minha opinião, quando a gente pensa em análise comparativa de informações entre um documento e outro, para mim o Notebook LM é uma das melhores, ok? Principalmente pensando na versão gratuita. O Notebook LM é uma ferramenta confiável, lembra que eu falei para vocês lá atrás, logo lá no início, ó, quando você for pensar numa IA, cuidado, escolha ferramentas que sejam confiáveis, né? Então, o Notebook LM é uma ferramenta confiável, é uma ferramenta do Google, então a gente nem precisa pensar aqui em confiança, né? Se falou em Google, já é uma marca consolidada no mercado, tá bom? E diferente do ChatGPT, o Notebook LM ele trabalha tendo como referência as fontes que você indicar para ela. Então, claro que ela também faz uma busca, né, na rede de computadores, faz essa interface com a internet, porém ela trabalha principalmente com aquilo que você dá como referência para ela, ok? Aí uma dica para vocês, quando for utilizar, quanto mais específico você for no seu prompt, para quem não sabe, né, para quem de repente está tendo o primeiro contato, né, com o assunto de ferramenta de inteligência artificial, prompt nada mais é do que o comando que você dá para a ferramenta, daquilo que você quer, tá? Então, quanto mais você for específico nesses comandos, melhor vai ser o resultado, ok? E aqui nós temos alguns prompts para análise de proposta. Mas antes da gente pensar aqui nesses prompts, do uso desses prompts, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é a página do Notebook LM, você pode botar aí no Google, entra no Google,
bota lá Notebook LM, clica lá e você vai vir para essa página inicial aqui da ferramenta, tá bom? Como é que você faz para acessar a ferramenta? Como eu falei, ela é uma ferramenta gratuita, tem alguns planos que são pagos, tá? Se você quiser ser um assinante, porém a ferramenta gratuita atende perfeitamente para as funções que nós precisamos aqui. Como que você vai acessar o Notebook LM? Você precisa estar logado numa conta do Gmail, ou seja, uma conta Google. Então, faz o seu login numa conta Google, depois entra aqui na página inicial do Notebook LM e vem aqui, ó, em testar o Notebook LM. Quando você clicar aqui em testar o Notebook LM, você vai ser direcionado para a parte aqui inicial já com o seu login. Então, aqui eu já estou logado, tá bom? Você pode criar notebooks com base nas informações que você quiser. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma onde já tenho informações pré-carregadas. Ela tem algumas funções bem interessantes, ó, como fazer resumo em áudio, resumo em vídeo, mapa mental, relatório, cartão técnico, testes. Porém, vamos considerar aqui o basicão aqui, que é o objetivo, que é vocês utilizarem para fazer análise de propostas. O Notebook LM, como eu falei para vocês, ele trabalha com fontes pré-carregadas. Então, para facilitar o meu dia a dia de trabalho, eu tenho diversas informações aqui, ó, ofícios, pareceres, decretos, guias e manuais, instruções normativas, leis, normas, orientações normativas, portarias, ou seja, tudo voltado para a minha realidade quanto agente público federal. Então, todas as minhas fontes que eu tenho aqui são voltadas para minhas atividades na administração pública federal. Se você, por acaso, for um agente público de estado, município, você pode carregar as suas próprias fontes de acordo com a sua realidade. Você vem aqui, ó, em adicionar fonte, você vai lá e carrega o que você quiser. Então, você pode, por exemplo, carregar um decreto seu, municipal, estadual, uma lei regional que você tem ali de determinado assunto. Você pode ir carregando as suas fontes de acordo com o seu interesse. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos fazer agora o teste aqui na prática do uso para análise das propostas, ok? Eu vou desmarcar aqui as fontes e vou adicionar. Primeiro aqui, vou adicionar o edital. Deixa eu ver aqui onde é que está. Está aqui, teste de IA. Eu vou selecionar tanto o edital quanto a proposta. Então, aqui é o edital, que eu peguei, um edital para poder fazer esse teste, e uma proposta fictícia que eu criei para fazer esse teste. Então, vai ver aqui, ó, botei, ó, está sendo carregado aqui agora. Tá vendo ali, ó, o edital e a proposta estão sendo carregados. A proposta já foi carregada. Só terminar aqui o carregamento do edital, já foi carregado. Perfeito? E agora, eu vou fazer o prompt. Eu vou remarcar todas as minhas fontes, porque eu quero que essa análise seja feita com as informações que eu tenho. E agora eu vou voltar lá no nosso prompt, tá bom? E eu vou pegar esse primeiro prompt. Primeiro eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. Sou agente público federal e estou analisando a proposta do licitante melhor classificado nos itens 1 e 2 do edital número tal, referente à aquisição de rações. Então, eu vou carregar primeiro esse prompt lá na IA. Vou vir aqui, vou copiar, vou voltar lá na IA. Deixa eu só vir aqui. Antes de carregar todos, eu vou marcar só o edital. E dei o comando. Então, botei aqui, ó, sou agente público federal, estou analisando a proposta do licitante melhor classificado nos itens 1 e 2 do edital, referente à aquisição de rações. Então, ele vai carregar as informações com base na informação que eu passei para ele aqui, do prompt. E aqui ele já me deu algumas informações, né? Vai puxar aqui algumas informações do próprio edital. Ele já puxou aqui exatamente as informações dos itens 1 e 2, que eu falei para ele aqui, ó, que eu sinalizei que são os itens
que eu estou analisando. Puxou aqui algumas informações, tudo mais. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou marcar a proposta. Tá vendo aqui, ó? Marquei aqui agora a proposta e vou soltar o segundo comando para ele. Vou voltar agora lá no segundo comando. Eu vou vir aqui, vou selecionar, copiei, vou voltar lá e vou soltar para ele. Então, o primeiro comando que eu dei aqui foi só como se fosse um esquenta, para ele entender o que eu quero, para ele buscar a informação inicial lá do edital. E agora eu vou botar aqui o segundo comando para ele. O licitante apresentou a proposta anexa, ou seja, a proposta aqui que eu já marquei aqui agora como fonte. Faça análise da proposta considerando os requisitos do edital e as informações apresentadas. Considere pontos importantes como adequação à descrição do objeto, preço ofertado, validade da proposta e prazo de entrega do objeto. No final, faça um relatório de análise crítica da proposta, ok? Vou soltar para ele. Vamos ver o que ele vai nos entregar aqui. Ele vai ler um pouco as informações. Aí ele botou aqui, ó. Sua solicitação como agente público federal refere-se à análise da proposta apresentada pelo licitante fornecedor entrega e fala mal. É o nome fictício que eu botei lá na proposta, né, do fornecedor. Para os itens 1 e 2 do pregão 90.207/2005. Esta análise é realizada na fase de julgamento. Então vamos ver aqui que ele botou. Análise da proposta comercial. O licitante em questão, fornecedor, entrega e fala mal. Adequação da descrição do objeto de especificação técnica. Vai falar algumas informações aqui sobre edital. Aí vamos botar aqui, ó. Discrepância crítica. Aqui ele já me trouxe um ponto de atenção. Unidade de medida. O termo de referência exige que a unidade de medida seja saco de 25. O campo unidade na proposta licitante para o item 2 indica saco de 20. Então aqui ele já me pegou um ponto aqui de divergência entre o que está no edital e o que está na proposta do licitante. Então vamos ver aqui, ó. Análise do preço ofertado. Risco de inexecuibilidade, ó. O critério de aceitabilidade de preços é o menor preço, respeitando o preço máximo previsto no termo de referência. Aí aqui no item 1, quantidade total 230 sacos de 20, preço máximo aceitável R$ 97,28, preço unitário proposto R$ 82,00, preço máximo, ou seja, ele está ali na faixa dos 84% do preço máximo, o total proposto. O item 2, 850 sacos de 25, preço máximo aceitável 85, preço unitário proposto R$ 39,00. Aí aqui 45% do valor do preço máximo. Aí nota de cálculo. O valor total cotado pelo licitante para o item 1 é 18 mil. Ele faz aqui já uma informação, ó, de que tem um erro no cálculo do valor da proposta do licitante, onde deveria ser 18.860, mas na proposta só está 18 mil. Então veja que a ferramenta já fez até um cálculo indicando que o valor total está errado. Há uma inconsistência matemática na coluna preço total da proposta do item 1. Agora, no item 2, olha aqui o que ele vai falar. Ó. Parabéns, serviço em geral é indício de inexecuibilidade de valores inferiores a 50% do valor orçado pela administração. Preço máximo do item, 85. 50% do valor seria R$ 42,78. Preço proposto, R$ 39,00. O preço de R$ 39,00 ofertado para o item 2 é inferior aos R$ 42,78, que seriam 50%, o que configura indício de inexecuibilidade. Então, ó, ação obrigatória. A inexecuibilidade só será considerada após diligência do pregoeiro, agente de contratação ou comissão, que deverá solicitar ao licitante a comprovação da execuibilidade da proposta. Então, aquilo que a gente já considerou aqui. A ferramenta ela trouxe para a gente aqui, né? O valor atenção, ó, o item 2, o valor é X, o valor da proposta é Y.
Tá com indício de inexequibilidade. Então aqui, ó, ação aqui do pregoeiro, da agente de contratação, abrir diligência, ok? Então, veja que a inteligência artificial identificou um indício de inexequibilidade. Vamos ver mais alguma informação aqui relevante, ó. Validade da proposta. Requisito do edital. Prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias a contar da data da apresentação. Proposta do licitante. Declara validade de 60 dias. Então, está dentro da conformidade. Agora aqui outro ponto relevante, ó. Prazo de entrega do objeto. Requisito do edital. Prazo de entrega dos bens é de até 30 dias corridos após recebendo a nota de empenho ou envio por e-mail. Proposta do licitante. O licitante declara que o prazo de entrega é de 50 dias. Então veja, status inconforme. O prazo proposto de 50 dias excede o máximo permitido, que seriam 30 dias. A proposta pode ser desclassificada por apresentar desconformidade com exigências do edital. Então veja que mais uma não conformidade apontada pela inteligência artificial. Ele pegou tanto a questão do valor, um indício de inexequibilidade, quanto uma divergência no prazo de entrega. Então veja, dois riscos claros aqui. Se essa proposta passa e de fato a empresa não consegue atender com esse valor que está abaixo dos 50%, o que vai acontecer? Na hora da execução contratual, a empresa vai começar com aquelas histórias. Preciso reequilibrar o preço, preciso trocar a marca, porque o preço de mercado é outro e tudo mais. Então, qual seria a ação aqui mais recomendada? Abrir diligência para comprovação da execuibilidade. E a mesma coisa, a questão do prazo de entrega. Pode parecer besteira, mas se esse detalhe aqui passa na proposta do licitante, imagine, que seja uma demanda em que, de fato, tenha que ser atendida dentro de, no máximo, 30 dias, e aí a empresa está amparada para entregar em até 50 dias, porque o pregoeiro ou agente de contratação não observou que na proposta o prazo indicado pelo licitante era de 50 dias. Aí, meu amigo, se for aceito, não tenho que chorar. Não tenho que chorar. Se a administração pública aceitar essa condição da proposta, é como se a administração pública estivesse falando, ó, eu aceito, me atende. E aí depois não tem como forçar a empresa a atender dentro dos 30 dias. É como se o erro ficasse compartilhado. Metade culpa é do licitante, que não seguiu o que estava previsto no edital, isso é fato. 50% de culpa do licitante, porém 50% de culpa também do agente público que não pediu a devida correção ou não abriu diligência para saber, ó, ô licitante, você botou que seu prazo de entrega é 50 dias, mas a nossa demanda precisa que seja atendida dentro de até 30 dias. Foi um erro formal de digitação na hora de você preencher a proposta, ou você de fato só consegue me atender em 50 dias? Se a empresa falar, não, foi um erro material aqui na proposta, vou corrigir. Ele vai lá, corrige e beleza. Aí ele vai ser, durante a execução contratual, ele vai ser obrigado a cumprir os 30 dias sob pena, se for o caso, né, dependendo das circunstâncias, se for o caso, sob pena até mesmo de ser penalizado caso ele não cumpra esse prazo. Agora, se ele falar, não, esse material aí, de fato, eu só consigo atender em 50 dias, porque é o prazo do fabricante, é o prazo que eu tenho para receber lá do importador, não consigo em menos de 50 dias. Aí você, então, infelizmente, meu amigo, não atende os requisitos do edital, você está desclassificado. Entende como muda a situação? Então, aqui é a ferramenta, é a inteligência artificial contribuindo com essas análises críticas da proposta. E aqui um relatório final aqui de análise crítica dessa análise, ó, mostrando aqui a descrição técnica, ó, unidade de medida. Deixa eu ver aqui qual é o item, item 1 e 2. Item 1. Aqui é o item 1, descrição técnica conforme as explicações do TR, dentro da conformidade, unidade de medida. Saco de 20 quilos conforme TR. Olha aqui, ó, outra não conformidade no item 2, ó. Saco de 20 quilos, incompatível com o TR, que exige saco de 25. Pode acontecer? Pode. Às vezes o licitante, para
ofertar um material mais barato, ter um preço mais competitivo, às vezes ele oferta ou tenta ofertar um produto de qualidade inferior, um produto com volume inferior. Eu já vi, por exemplo, aquisição de papel toalha, onde o papel toalha tinha que ter 2 dobras, o licitante ofertando papel toalha com 1 dobra. Então existem sim essas manobras que, se o agente público não estiver atento, ele aceita a proposta com inconformidade. Então, muita atenção, ok? E eu estou mostrando para vocês aqui que a inteligência artificial pode ajudar nesses detalhes que às vezes a gente deixa passar batido. Perfeito? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Análise financeira. Aí aqui vai trazer a questão da inexequibilidade, como nós já analisamos, que tem indício de inexequibilidade no item 2. E aqui uma conclusão com algumas recomendações a serem feitas. Então veja que o uso dessa inteligência artificial aqui, se bem aplicada, se feita com atenção, pode ajudar muito. Ela pegou aqui pelo menos três não conformidades. É um preço abaixo dos 50%, com indício de inexequibilidade. Pegou um erro aqui no prazo de entrega do material, né, onde o prazo do licitante está um prazo superior ao que estava previsto no edital, né? E pegou também aqui uma divergência na descrição do material, onde a descrição, o requisito era saco de 25, o licitante estava ofertando saco de 20 quilos. Perfeito? Então aqui eu mostrei na prática para vocês como a inteligência artificial pode ajudar vocês na análise de propostas, utilizando esses 2 prompts que estão aqui na tela para vocês, tá bom? Se quiser usar o print aí, dá o print para vocês guardarem com vocês. Lembrando, tá, pessoal? Quando a gente fala de inteligência artificial, o céu é o limite. Então vocês podem usar a criatividade de vocês, elaborar os próprios prompts, os próprios comandos dentro das atividades que vocês estão executando, tá bom? Lembrando, é claro, sempre dentro da lei, de acordo com a lei, tá bom? Vocês podem utilizar, deixa eu mostrar aqui para vocês novamente. É recomendável que vocês carreguem fontes pré-selecionadas de acordo com a realidade de vocês. Quando vocês usam essas fontes aqui, vocês já estão dando um direcionamento para a inteligência artificial, da onde vocês querem que ela traga as informações, que ela traga as respostas para vocês. Então isso facilita, isso refina o resultado para vocês, tá bom? Então, vocês podem utilizar para diversas finalidades. Isso daqui foi só uma finalidade que eu trouxe para vocês, perfeito? E agora eu gostaria de ouvir um feedback para você. Se você é agente público, diz aí, bota aqui nos comentários o que você achou, se você já usava inteligência artificial no seu dia a dia de trabalho, se você gostou dessa dica, né? Essa dica aqui principalmente para pregoeiros e agentes de contratação, se você achou que é válido, se ajuda vocês, se vai ajudar vocês no dia a dia, tá bom? E se você quiser alguma dica, por exemplo, você pode utilizar a inteligência artificial para as práticas de gestão e fiscalização de contratos. Inclusive, se algum fiscal ou gestor de contratos estiver assistindo esse vídeo e quiser um vídeo exclusivo dando dicas de como usar a IA para a gestão e fiscalização de contratos, deixa aqui nos comentários também, que vai ser um prazer elaborar um conteúdo voltado para gestores e fiscais de contratos. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal para à medida que eu for criando conteúdos como esse aqui, vocês irem tendo acesso. E vai ser um prazer nós trocarmos experiência, trocarmos informações sobre licitações e contratos, porque no final, quem é o maior beneficiário é o usuário final dos serviços públicos, que é a população. Tá bom? Forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo.